Estamos chegando, começando a semana aqui na TV Minuano com o nosso Fora da Área. Muitas informações, notícias, gols, entrevistas especiais com o verdadeiro futebol raiz. Você me acompanha através das minhas redes sociais no Flávio Fiorin, _jornalista. Mande seu recado, seu comentário, interaja para a gente trocar ideias, comentários, sugestões de pautas, enfim. E a gente conversa lá no privado. Flávio Fiorin, _jornalista. Você nos acompanha através dos canais 525 da Claro TV e Claro Box. E também no YouTube da TV Minuano, youtube.com/TV_Minuano, para você acompanhar todos os programas ao vivo e também aqueles que são disponibilizados assim que saírem do ar, você já pode acompanhar lá no nosso YouTube da TV Minuano. E o site também, né? Você acompanha a programação full time da TV Minuano, tvminuano.com.br. E tem também o Instagram da nossa TV Minuano, que é @TV Minuano. Todos os canais de interatividade para você participar e interagir conosco, tá certo? Muito bem, no programa de hoje vamos falar desde já os cumprimentos pelo Esporte Clube Novo Hamburgo, campeão da Série A2 do Campeonato Gaúcho, empatou em Santa Maria. Já estava de volta à Série A, mas os comandados de Rogério Zimmermann são os campeões, daqui a pouco a gente vai destacar. Os gols da Série A do Campeonato Brasileiro no final de semana, o Internacional voltou a vencer em casa depois de 5 jogos com um pênalti duvidoso, o Grêmio arrancou empate lá no Rio de Janeiro com um gol de pênalti do goleiro Thiago Volpi e o Juventude, mais um grande resultado fora de casa sob o comando do técnico Thiago Carpini. Na Série C, o Caxias encerrou a sua participação na fase classificatória sendo goleado, mas agora é voltar as suas atenções para o quadrangular que vem a seguir. E o Ipiranga encerrou a sua participação com vitória em casa diante do Figueirense. Tem título do Grêmio no Gauchão Sub-15, gols do Gauchão Feminino e o nosso entrevistado hoje, direto do Egito, no quadro Gaúchos pelo Mundo, as atrações aqui do programa Fora da Área. Muito bem, vamos começando os nossos destaques, falando da Série A2 do Campeonato Gaúcho. Terminou sábado à noite em Santa Maria, a competição e Internacional e Novo Hamburgo empataram pelo placar de 0-0. Vamos à festa do Novo Hamburgo, o novo campeão da Série A2 do Gauchão. És o primeiro pintando de branco e anil os campos. Muito bem, tá aí a festa do Novo Hamburgo. E um cara foi também um dos nomes, né? Protagonista desta campanha do Novo Hamburgo, desde a chegada do Rogério Zimmermann, não só um dos responsáveis pelo título gaúcho de 2017, mas também agora pelo acesso do clube, o volante Amaral. Primeiramente agradecer, né? Agradecer ao clube por mais uma oportunidade, mais uma vez fazendo história com essa camisa, campeão 2017, poder voltar no clube num momento difícil de reconstrução e poder ajudar da melhor forma possível, botar o clube na Série A no Campeonato Gaúcho para 2026. Importante, estar com o título ainda é maravilhoso, né? Então poder ser campeão novamente com esse clube tem um gostinho diferente. Agradecer da melhor forma possível, né, aos torcedores, a diretoria, o clube, enfim. Agora é poder desfrutar desse momento aí da melhor forma possível para que a gente merece. E para quem acha que o pessoal do Internacional de Santa Maria ficou triste com o vice-campeonato, muito pelo contrário. Teve festa e churrascada no centro do gramado do estádio Presidente Vargas. Aí, galera, aí, ó. Jogador, mulher, comissão técnica, treinador, presidente, olha aí. Carro no meio do campo. Tudo nosso. Ano que vem vamos ser campeão do interior. E vamos pro Brasileirão. Dale. Olha aí. E já deu fome, né? O horário do almoço chegando, o pessoal fez aquela churrascada ontem, aquela confraternização entre dirigentes, jogadores e seus familiares.
Agora vamos de Série A do Campeonato Brasileiro. Olho na tela para os resultados do final de semana, na 22ª rodada. Em Fortaleza, Ceará 0, Juventude 1. Ontem no Maracanã, Flamengo e Grêmio empataram 1-1. E no Beira-Rio, o Internacional venceu o Fortaleza por 2-1. Venceu, mas não convenceu, mas o importante mesmo foram os 3 pontos. Vamos aos gols. Lá em Fortaleza, Júnior Mandaca, quase ao final da partida, fez o gol da vitória do Juventude sobre o Ceará. 3 pontos importantes aí. Gol do Júnior Mandaca aos 49 do segundo tempo. Cruzamento da direita, na cabeça do Júnior Mandaca, sem chance para o goleiro do Ceará. Vitória do Juventude, do técnico Thiago Carpini. Já também ainda na rodada, vamos ao Maracanã, onde o Grêmio arrancou um precioso empate do Flamengo. Arrascaeta marcou primeiro o Flamengo e depois o Thiago Volpi marcar um gol histórico de pênalti, empatando o jogo no Maracanã em 1-1. Aí está o gol do Thiago Volpi, sem chances para o goleiro Rossi. 1-1, Grêmio e Flamengo no Maracanã. E no Beira-Rio? No Beira-Rio, o Inter fez as pazes com a vitória, 2-1 sobre o Fortaleza. Também o gol do o Alan Patrick cobrando pênalti. Mais um gol de pênalti. O Fortaleza chegou ao empate com este gol de cabeça. E o Vitinho vai fazer o gol da vitória do Colorado sobre o Fortaleza por 2-1. Primeiro gol do Vitinho no Campeonato Brasileiro. O Inter voltando a vencer em casa depois de 5 jogos. E também fazendo as pazes com a vitória no Campeonato Brasileiro. De olho na tela para a nossa classificação. Vamos aqui à classificação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a competição só volta dia 13, né? O Internacional jogando lá contra o Palmeiras, no Rio de Janeiro. Aliás, em São Paulo. O Grêmio jogando contra o Mirassol aqui na Arena. E o Juventude também jogando no final desta rodada do dia 13. O Flamengo é o líder com 47, segundo Cruzeiro 44. Em terceiro, Palmeiras, 43. Quarto, Bahia, 36. Quinto, Botafogo, 35. Sexto, Mirassol, 35. Sétimo, São Paulo, 32. Oitavo, Bragantino, 30. Nono, Fluminense, 28. Com a vitória, o Internacional assumiu a 10ª colocação com 27. O Grêmio é o 13º colocado com 25 pontos. O Juventude é o 18º com 21. Agora teremos uma pausa para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. E a competição volta apenas no dia 13. O Grêmio recebe o Mirassol na Arena, o Inter vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras e o Juventude recebe o Flamengo no estádio Alfredo Jaconi. Agora, Série C do Campeonato Brasileiro. No final de semana, foi realizada a última rodada da fase classificatória. O Maringá goleou Caxias por 3-0 no estádio Lee Davis e o Ipiranga se despediu, vencendo o Figueirense pelo placar de 1-0. Vamos aos gols aí. Começamos com o gol do Ipiranga sobre o Figueirense. Gol da lei do ex, né? O Bueno, né? Ricardo Bueno fez o gol do Ipiranga 1-0 diante do Figueirense. Resultado insuficiente para levar o Canarinho à próxima fase. Já em Maringá, o Caxias foi goleado pelo Maringá por 3-0. Vamos aos gols aí na tela. O Maringá, que ainda tinha chances de se classificar, foi logo cedo marcando o seu primeiro gol, depois ampliou nesta cobrança de pênalti e veio também a fazer o terceiro gol no bate-rebate dentro da defesa do Caxias, 3-0 para o Maringá. Técnico Júnior Rocha analisando o início agora, né, de uma nova fase, um novo campeonato para o Caxias na Série C. Começou uma outra fase, vai começar no final de semana, vai ver uma outra fase e nós vamos se mobilizar. Assim como nós nos mobilizamos a primeira fase. Vou ter certeza que não vai faltar entrega, organização, empenho, competitividade, alma, não vai faltar. O ano passado, nós estávamos na Ferroviária, quando nós subimos juntos. Na última rodada, nós estávamos invictos sempre. Fomos jogar com o Botafogo da Paraíba fora, pegamos 3-0, então bem tipo igual esse. E acabamos, né? Nos mobilizamos, nos recuperamos rapidamente e conseguimos acesso. Tomara a Deus que nos encaminhe para mais um quadrangular maravilhoso diante do nosso torcedor, o qual faz a diferença, sempre fez e vai fazer. É o técnico Júnior Rocha do Caxias.
Caxias, que agora, amanhã a gente mostra a tabela com mais calma, vai estrear contra o Floresta na próxima fase dos quadrangulares lá no interior do Ceará. Gauchão Sub-15. Você conhece o Joãozinho, o João Luiz? Não é que o garoto sonhou que ia fazer um golaço e foi um dos principais protagonistas do título do Gauchão Sub-15? O Inter tinha a vantagem e o Grêmio desmanchou essa vantagem vencendo por 5-0 na sexta-feira à tarde em Eldorado do Sul. Então, eu apresento agora a vocês aqui no Fora da Área o Joãozinho. Eu já tinha falado antes do jogo que eu ia meter um gol de bicicleta e aconteceu. Obrigado por tudo, meu Deus. Então é isso aí. É isso aí, o garoto de personalidade, né? Tá começando agora na equipe Sub-15 e certamente em breve fará a felicidade da torcida do Grêmio na equipe principal. Então, a categoria Sub-15 do Grêmio, que conquistou o bicampeonato gaúcho no último final de semana. Na temporada passada, havia vencido o Lajeado e agora conquista em cima do Internacional. E o próximo calendário da equipe Sub-15 será a disputa da Copa Sul, juntamente com as equipes do Paraná e de Santa Catarina, esta Copa Sul aí que é dividida em 3 categorias. A bola rolou no final de semana pelo Gauchão Feminino. Vamos aos resultados da rodada. Tivemos lá em Tenente Portela, Flamengo 0, Brasil de Farroupilha 3. Jogo disputado no campo do Flamengo. E aqui em Porto Alegre, no Sesc da Protásio Alves, o Internacional ganhou do Juventude pelo placar de 1-0. Vamos aos gols dessas duas partidas. Começamos com a vitória do Internacional sobre o Juventude por 1-0. Placar mínimo, mas que serviu para que o Internacional garantisse mais 3 pontos. É um belo gol por cobertura. O Inter vencendo por 1-0 no Sesc da Protásio Alves. E lá em Tenente Portela, o Brasil de Farroupilha venceu por 3-0. Gabizinha abriu o placar diante do Flamengo, na partida realizada lá no campo do Flamengo. Depois a Camille vai ampliar para 2-0. Aí você vê o gol da Gabizinha, belo gol, é o primeiro abrindo o placar lá. Aí a Camille fazendo 2-0 e a Camila ampliando para 3-0 lá em Tenente Portela. Flamengo 0, Brasil de Farroupilha 3, os resultados do Campeonato Gaúcho Feminino. Segunda-feira, aqui no programa Fora da Área, é dia de quadro especial. E você sabe, né? Vamos girar o mundo no Gaúchos pelo Mundo. Muito bem, aí está o quadro Gaúchos pelo Mundo. Vamos hoje até ao Egito. Vamos até o Egito, então. Hoje, o nosso destaque com o preparador físico William Schmidt, que está trabalhando lá no Cairo e gentilmente conversou conosco aqui neste quadro Gaúchos pelo Mundo. Primeiramente, falando da chegada dele, né, até ao Egito e um pouco da liga em que a sua equipe está disputando, William. O clube que eu trabalho aqui é o Ismaili, da cidade de Ismailia, certo? Que é um clube grande aqui no Egito, né? Hoje ele está em uma situação de recuperação financeira, está passando por uma questão de transfer ban, então tem toda essa dificuldade. O clube é o primeiro clube da África e árabe a ganhar a Champions da África, que equivale a Libertadores aí, nossa. A Champions League da Europa é a mesma coisa que equivale para a gente a Libertadores. Então o Ismaili é o primeiro clube, na verdade, africano e árabe, e egípcio no caso, né? Africano e egípcio, a conquistar essa Champions da África. Então é um grande clube. Ele tem também 3 campeonatos nacionais, tem 2 Copas do Egito, né?
E o Egito é um país muito forte na África, né? Falando de África, o Egito hoje só está atrás em questão de nível da Arábia Saudita, né? Que hoje é o futebol mais forte da África, é o futebol da Arábia Saudita, que injetou muito dinheiro, tem muitos jogadores de nome, né? E também não jogadores já parando, tem jogadores jovens europeus que jogam hoje na Arábia Saudita, e brasileiros também, temos muitos aí jogando na Arábia Saudita. E no Egito nós temos grandes clubes como o Al-Ahly, que é conhecido mundialmente, está sempre nas finais de Mundial de Clubes, inclusive já enfrentou o Internacional quando o Internacional foi campeão do mundo, aquele mesmo Al-Ahly, que é muito famoso aqui. Ele é como se fosse um Flamengo, um Corinthians aí no Brasil. É o clube que mais tem torcida, que mais tem nome, né? Junto com o Zamalek, que é um clube aqui do Cairo, também um clube muito grande, poderoso aqui. Então hoje esses dois clubes assim, eles têm uma nesse atual momento hoje eles dividem essa hegemonia, como aí no Brasil Palmeiras e Flamengo mais ou menos, né, nessa proporção. E aí nós temos o Pirâmides também, que é o último campeão da Champions da África, né? Inclusive nós jogamos contra eles na segunda rodada, fizemos um grande jogo lá. É um clube que não tem torcida, mas é um clube novo, é um clube com muito dinheiro, é um clube que jogou o Keno, que está no Fluminense agora aqui, o treinador Alberto Valentim também veio trabalhar aqui. É um clube muito novo, tem em torno de 5, 6 anos, só que injeta muito dinheiro, é um clube empresa muito grande, e hoje é o atual campeão da Champions da África, vai estar no próximo Mundial de Clubes, o Pirâmides, né? Muito bem, nos fale um pouco, William, sobre a sua carreira também. Bem, então, começando falando um pouco sobre a minha carreira profissional aí, eu trabalho no futebol aí tem 20 anos, dentro do futebol. Eu iniciei a minha carreira nesses 20 anos, 10 anos de futebol de base e 10 anos de futebol profissional. Então eu iniciei a minha carreira lá em 2005, na Universidade de Caxias do Sul, que eu já estava estudando. Então eu tive uma oportunidade lá com o professor Luiz Parisi, que era o coordenador na época, e eu já conhecia ele da época de jogar, enfim, que ele trabalhou muito tempo no Juventude, então a gente se conhecia há muito tempo. Então tive uma oportunidade, comecei a trabalhar lá, fiquei lá por 2 anos trabalhando. Depois as coisas começaram a acontecer, aí eu fui trabalhar no futebol de base do Juventude, depois trabalhei também no Ivoti, né, que foi meu último clube de base, e depois aí eu migrei para o futebol profissional. Eu trabalhei no Rio Grande do Sul, eu trabalhei no Caxias, no ano de 2015, no ano que o Paulo Turra era o treinador naquela ocasião, então naquele momento eu fui para o Caxias. Depois tive a oportunidade de primeira vez de sair para fora, que foi ir para a China, através do próprio Ivoti, que eu já tinha trabalhado. Depois disso, aí eu comecei a sair mais. Aí pintou a oportunidade para trabalhar no Kuwait, que é aqui próximo, inclusive. O Kuwait é aqui no Golfo Árabe. Lá também tem muita similaridade com aqui, é muito diferente. A questão de tudo é diferente, né? Já começa pela questão cultural de religião, né? Eles são muçulmanos, então tem muita coisa diferente. Eles têm o período de oração deles, tem Ramadã, tem as questões de alimentação que é diferente por exemplo, do Brasil. A quantidade de vezes também que se alimenta pré-jogo, por exemplo, é diferente aí do Brasil. Então a gente tem que se adequar às características do país, né? Isso aí. E nos conte um pouco, professor, aí sobre a força, a gente tem curiosidade de saber aqui, a força do futebol africano atualmente. Bem, falando de desafio profissional, acho que é um desafio profissional muito grande. Na minha carreira, vim para a África, né?
que é um continente diferente da maioria do mundo, o futebol é diferente aqui, né? Mas você tem a determinação das pessoas, dos atletas, né? As questões de estruturas não são grandes estruturas, né? Mas se tem a vontade de vencer, a vontade de voltar onde o clube merece estar. Mas eu digo pelo desafio, pela questão de o clube estar enfrentando uma dificuldade financeira grande, está com transfer ban, não consegue então contratar, né? Nós temos esse problema de transfer ban até janeiro, né? E não consegue inscrever ninguém na competição, então fica mais difícil. A gente está com jogadores locais, precisava de outras peças para nos ajudar, e o clube está passando ainda essa dificuldade, mas a gente espera que agora esse presidente que retornou, ele consiga novamente fazer uma boa administração no clube. As administrações antigas retrocederam o clube, né, em questão de gestão. Então a gente percebe que é um clube que precisa melhorar muito a estrutura, é um clube que precisa de mais ajuda, se estruturar muito mais, né, para estar numa primeira divisão aí, se quiser competir com os grandes, né. É um desafio grande, né, mas a gente que trabalha no futebol é movido a desafios, né, não é o primeiro e nem o último grande desafio meu, mas assim é a primeira vez nesse continente, então assim, por muitas questões eu estou muito surpreso, muito satisfeito pela questão das pessoas que são muito hospitaleiras, me receberam muito bem, me tratam muito bem, as pessoas no clube todas são muito bacanas, staff, comissão técnica, atletas, pessoal nota 1000, assim, sabe, em questão de tudo. Valeu, professor. Falando aí nos seus desafios, né, você está enfrentando aí no Egito, mas sobre o futebol africano de uma maneira geral, já nos próximos dias vamos ter o sorteio, né, da Copa do Mundo, mas a nossa curiosidade é quem saber como é que está a força do futebol africano se preparando para a Copa. Bem, falando um pouco sobre o clube e a força no futebol africano, assim, o clube, como eu até falei na apresentação, é um clube grande no Egito, primeiro campeão da Champions League da África, né, o primeiro clube egípcio e árabe a ganhar a Champions League. No país é um clube grande, que hoje está numa questão assim, financeira difícil, mas agora tentando retornar aos trilhos das vitórias, né? Com um presidente que já foi do passado e agora ele assumiu novamente, então para tentar colocar o clube na posição de estar disputando grandes títulos e voltar a disputar a Champions da África, né? Assim, o clube, assim, em questão de estrutura, hoje a gente comparando com o Brasil, por exemplo, uma primeira divisão, não tem como comparar, a discrepância é muito grande. Hoje o Brasil é muito estruturado, os clubes da primeira divisão, hoje se você colocar, tem clube na Europa jogando grandes ligas que não tem estrutura de muitos clubes que tem no Brasil. Hoje você pega o Mirassol, que está jogando a primeira divisão agora, a primeira vez, tem uma estrutura muito maior do que muitos clubes na Europa, né? Então, aqui, em questão de estrutura, não tem nem como comparar, né? Hoje, daqui a pouco aqui, claro, fora o Al Ahly, que daí é diferente, é um clube muito gigante, e aí você pegar o Pirâmide, que tem muito dinheiro, os Zamalek, que são clubes maiores, hoje a estrutura dos demais clubes aqui, daqui a pouco é como comparar com uma Série B, a Série C do Brasil, né? Então hoje é um clube que ainda os clubes precisam muito se estruturarem, principalmente questão de fisiologia, de controle de carga,
Hoje o Brasil é muito avançado nas questões de controle, né, nas questões das uniões dos departamentos de performance, fisioterapia, preparação física, fisiologia. Hoje no Brasil, muitos clubes, a maioria, está totalmente alinhado e fora eu que já trabalhei em alguns lugares fora, inclusive em Europa, não tem a mesma estrutura, as mesmas condições que dá os clubes no Brasil, né? Hoje o Brasil ele é muito avançado nas questões de estrutura. Obrigado, professor William Schmidt, desde o Egito, participando do nosso quadro Gaúchos pelo Mundo. E assim fizemos o nosso programa Fora da Área desta segunda-feira. Obrigado a todos que nos acompanharam. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau.